Olá, boa noite. Vamos começar aqui uma nova transmissão da Ação Revolucionária Comunista. Eu só estou dando uma olhadinha para ver se está tudo ok aqui nos nossos equipamentos. E esperar 1 ou 2 minutinhos para mais pessoas acessarem, né? Para mais pessoas entrarem. Mas eu também quero aproveitar esse tempo para pedir para vocês que estiverem acompanhando agora ou que forem assistir depois, para acompanharem, né, as páginas da RC, tanto no Facebook quanto no Instagram, para que também coloque ali as opções para ver primeiro, né, de prioridades, enfim, para você receber efetivamente as notificações que esse mundo maluco aí dos algoritmos e das proibições e das censuras, das permissões, enfim, permitirem. Então, acessem as páginas e os espaços da Ação Revolucionária Comunista. Também acho que é interessante avisar que o pessoal da RC estão fazendo algumas publicações muito interessantes a respeito da questão das drogas, né? Sobretudo as drogas e a militância. Um debate mais sério e mais profundo sobre as drogas, sobre o debate sobre a não proibição de drogas, os problemas dos usos das drogas. Enfim, a RC é uma organização que tem uma preocupação muito grande com isso, dado o número imenso de jovens militantes que acabam aí tendo sérios problemas com os produtos legais e ilegais aí, que a gente chama, né, genericamente de drogas. Saudações ao Adalberto, grande parceiro. Enfim, então fiquem atentos aí às nossas redes sociais para ver esses conteúdos, mas também temos outros conteúdos. Então tem o boletim de informações muito interessante, o boletim semanal, tem as questões de filmes e ainda vão rolar mais alguns cursos, atividades de formação. O ano passado fizemos uma formação muito interessante sobre fascismo, que vai acontecer novamente aí nesse ano. Enfim, acho que é muito bacana, são debates importantes, debates necessários. E também, quem não pôde ainda acompanhar os vídeos passados, né, as transmissões passadas, acompanhe ali, a gente já debateu a questão da Petrobras e a questão do Banco Central. E eu acho que é muito importante a gente fazer esses debates. Lembrando que esse espaço aqui, boa noite, Rude.joy. Esse debate aqui, boa noite, Wesley. Esse debate que a gente faz é um esforço, um exercício de fazer um debate sobre pontos quentes, né? Sobre pontos que estão no calor da hora. Um debate marxista, uma reflexão, apresentar uma reflexão dentro da perspectiva do materialismo histórico, dentro do marxismo, sobre esses pontos, e tentando fazer isso numa linguajar, enfim, né, numa forma de falar que seja acessível. Não é um exercício apenas acadêmico, mas é um exercício político utilizando aí a teoria revolucionária da classe trabalhadora, que foi o grande legado de Marx e Engels, e que muitos outros e outras vêm aí ampliando, atualizando e construindo, né? A teoria marxista, a teoria revolucionária da classe trabalhadora, é uma teoria sempre aberta, sempre viva. O dia que ela se engessar é porque ou a Revolução Comunista Mundial aconteceu e aí ela não vai ser mais necessária, ou porque os nossos inimigos venceram, mas isso está longe de acontecer ainda, né? Então é uma teoria mais do que necessária e mais do que necessária e atual. Então vamos lá, né? O tema hoje que está fritando, é a figura do Lula, a presença do Lula, né? Lula de novo na cena política, se é que ele chegou a sair da cena política de alguma forma. O que aconteceu, todo mundo acompanhou, então eu creio que não precisa fazer um resumo muito grande. O ministro do Supremo, o Edson Fachin, anulou as condenações impostas ao Lula no contexto da Operação Lava Jato, a partir
da premissa de que a Vara de Curitiba não é o espaço adequado para fazer, para ele ser julgado, né? Isso não significa necessariamente, né, algumas pessoas estão imaginando isso, de que o Lula não vai mais responder. Ele vai responder. O que foi anulado foram as condenações, mas não o processo, né? Então, na verdade, o que se mudou foi o fórum, o espaço de julgamento, vamos dizer assim, né? De análise do processo. Então, o processo ainda está em aberto. A Procuradoria-Geral da União, né, a PGR entrou com um recurso por conta dessa decisão, um recurso que não foi aceito pelo Fachin, mas que vai levar provavelmente o debate, se não me engano isso já foi comprovado, o debate para o pleno, né, para o encontro do STF, um debate que vai ser mais amplo. Isso deixa tudo muito em aberto, né? Então pode ser que daqui semana que vem as coisas voltem a ser como estavam antes, mas também pode ser que tudo fique parado, pode ser que o desdobramento disso leve a absolvição do Lula, pode ser que tudo fique parado, ele concorra, ele ganhe as eleições, tudo pode acontecer, nada pode acontecer, e acontecendo ou não acontecendo pode significar muitas coisas. Mas a ideia aqui é a gente fazer um debate ou fazer uma reflexão fria sobre o caso, o que é muito difícil porque o Lula é uma figura que tem uma capacidade muito grande de aquecer todos os debates. Então a gente vai se propor aqui a um esforço muito grande. Eu particularmente tenho muitos amigos e muitas amigas petistas e lulistas. Alguns petistas que não são necessariamente lulistas, mas a grande maioria é petista e lulista, e estão ali, né, numa espécie de uma autodefensiva e num ataque, assim, né? Não pode fazer uma reflexão sobre o Lula que não, peraí, porque você está fazendo jogo da direita. Não é bem isso, a gente vai fazer uma reflexão fria, não é o sentido de adotar ou não um posicionamento, vamos votar no Lula ou não vamos votar no Lula, não é? O debate é mais profundo e mais frio. Mas vamos lá, Lula está de volta na cena, ele está de volta ao jogo político, né? Ele se tornou elegível novamente. E isso já abre uma questão para a gente, que é o seguinte, né? Lula nunca saiu da cena política. O Lula estava sempre presente enquanto figura, né? Enquanto figura política, ele estava presente. Seja para se atacar, seja para se proteger no legado. Então, nós temos de um lado Bolsonaro atacando ferozmente o projeto lulista / petista. Do outro lado nós temos Ciro Gomes, também tendo como referência nos seus debates a crítica ao projeto lulopetismo, como ele fala. Por outro lado nós temos o Haddad, né, que, como ele mesmo disse, colocou o bloco na rua para fazer a defesa do projeto petista. Então, de alguma forma, a figura do Lula e o que ele representou enquanto presidente e o que ele representou enquanto alguém que elegeu a sua sucessora, enfim, o projeto que ele representa sempre esteve presente enquanto figura no debate político nacional. A figura do Lula, os seus governos e os governos da Dilma, que seguindo a sequência do projeto petista, são incontornáveis. É impossível fazer o debate político-econômico do Brasil contemporâneo se a gente não passar pela figura do Lula e dos seus governos. Então esse é o primeiro ponto. O Lula nunca saiu da questão política, ele sempre esteve presente. Mas agora ele está presente não apenas enquanto figura, mas enquanto pessoa, enquanto CPF, um CPF que pode concorrer, né? Um CPF que pode se candidatar e vai ter ali o seu nome, a sua figura, pelo menos por enquanto, no jogo político. Isso muda a questão, não naquilo que ele já representa como figura, é óbvio que isso se mantém, mas isso muda a questão enquanto a força política, a potência de mobilização que o Lula tem por ele mesmo. Então, uma coisa é o Lula pedindo voto para alguém, o que ele já demonstrou ser um grande mobilizador de votos,
pelo menos o contexto das últimas eleições, mas uma coisa muito diferente é ele mesmo, ele pedindo votos para ele próprio. Lula também ele tem uma grande capacidade de fazer um jogo de cena muito forte, né? Então, o discurso que ele fez ali no Sindicato Metalúrgico essa semana é um discurso muito emocionado e é interessante. Não sei quem teve o interesse de ler o discurso, né? Eu tive o interesse de ler o discurso porque às vezes na escuta, a primeira escuta, ela sempre te mobiliza emocionalmente mais do que ela te põe para pensar racionalmente. Então eu assisti o discurso umas 2 vezes e fui ler o discurso. E é interessante porque após o discurso, pelo menos no meu Facebook, estavam todos dizendo o quanto ele era um grande estadista, né? um político brilhante, né? Um estadista fenomenal, ao passo que, quando você lê o discurso, é um discurso que tem, pelo menos metade dele é agradecimento, reconhecimento de apoiadores, o que é muito correto, né? Tem ali algumas ideias que estão postas nacionalmente, a importância da vacinação, a importância de se criar de se tocar um programa de vacinação realmente eficiente. Tem ali ele descreve todos os problemas do governo Bolsonaro, coisa que também todo mundo diz. Então não é um discurso que sai tanto do lugar comum que está posto, o que não diminui a importância do discurso, mas sendo um discurso do Lula, isso cria uma grande comoção. Também houve, ao que parece, conversas dele com o Putin, com o Xi Jinping na China, ao que parece, ou com seus representantes, aproximando aí uma negociação ou facilitando aí a compra de vacinas. E isso é muito interessante, né? Porque, na verdade, ele sempre pôde fazer isso desde que saiu na cadeia, né? Quer dizer, eu acredito até que talvez tenha feito, não sei, mas ele sempre pôde ligar para as pessoas. Mas ao fazer esses movimentos depois da decisão do Fachin, a coisa ganha uma outra dimensão. É quase como se o Lula já tivesse iniciando o seu governo, né? Como se o Lula já tivesse sido eleito e iniciando o seu governo. E tudo isso é muito importante, tudo isso é muito interessante. Eu não estou necessariamente negando a importância de tudo isso. Só estou tentando colocar isso dentro de um viés crítico, né? Então existe aí ainda um jogo de cena muito forte, que parece ser um jogo de cena que tenta criar, ou que já está no esforço de criar, uma espécie de um movimento, né? Um movimento que dê força e que dificulte para o STF reverter a situação que o Lula está colocado hoje, ou que pressione o juiz que for, para quem for distribuído o seu processo, né? Esse processo que saiu de Curitiba e vai agora para o Distrito Federal. O Wesley comentou aqui, quando assisti o discurso eu achei meio esquemático, talvez esteja viajando, mas achei um pouco normie. Eu não sei bem o que é normie, mas eu imagino que eu concorde com você na questão esquemática, consequentemente também na questão do normal, né? Não sei, mas é isso, eu concordo com você, Wesley. Não é nada demais, né? Mas, então eu acredito que exista aí uma pressão. Eu penso muito na política, né? A política, ela é uma pedra no alto de uma montanha cheia de neve, né? Como é que você faz uma avalanche? Você pega uma pedra e joga lá de cima. Então imagine que a política é isso, você tem você tem uma proposta política, uma verdade política, você tem ali uma ideia, enfim, essa ideia que você tem, por mais verdadeira e correta que ela seja, se na hora que você jogar pela montanha ela não virar uma avalanche, ela vai ser só mais uma pedra lá embaixo. Ela vai ser só mais uma proposta, só mais uma ideia que não aconteceu. A política pressupõe um movimento maior, um movimento que envolva mais pessoas. Então a política, ela envolve não apenas a legalidade do que se propõe, mas sobretudo a legitimidade. A legitimidade numa política popular que dá é a população na rua. Então eu acredito que seja esse o movimento que o Partido dos Trabalhadores e o Lula em pessoa estejam tocando agora, criando uma massa aí, uma mobilização popular que possa criar algum peso
sobre quem vai tomar as decisões em relação ao seu processo. Isso me parece algo muito claro, né? Então, essas ligações com o Putin para discutir a vacina russa é algo que podia ter feito antes, mas se tivesse feito antes, não estaria dentro desse, né, não estaria criando esse movimento agora a partir da decisão do Fachin. E eu acredito que outros movimentos vão acontecer nesse sentido, para criar justamente essa narrativa. Mas essa análise sobre a questão do Partido dos Trabalhadores e a questão do Lula especificamente, ela vai partir de um ponto onde os debates que eu tenho visto, né, que eu assisti essa semana, não estão partindo, mas que parece para a RC ser um dos pontos de partida mais importante, que é a geopolítica, né? O que aconteceu no Brasil nos últimos anos e o que acontece no Brasil agora não é possível ser entendido de verdade se a gente não for buscar nas relações geopolíticas as explicações para eles, né? É na relação entre as nações, nas disputas entre as nações, em que essas respostas serão encontradas. E eu acho que esse é o melhor ponto de partida para isso. Então vamos lá, o que eu estou querendo colocar aí nesse sentido então? Então vamos imaginar que a gente tem dois níveis de debate aí. Um nível que é o da geopolítica, né, que envolve as nações, e o outro nível que é o nível doméstico, aquilo que está acontecendo aqui no Brasil e que é os brasileiros e brasileiras parece que só tem a ver com a gente. Esses dois níveis, eles estão conectados entre si. Só que essa conexão ela nem é mecânica, nem é esquemática, nem é permanente. Essas conexões, né, elas nem são permanentes e elas nem são seguras. As conexões mudam, né, as relações mudam. Hoje quem é parceiro pode virar um concorrente, quem é adversário pode virar um associado. Então acho que esse é o primeiro ponto. E aí, se a gente pensar nesse sentido, desse primeiro nível, vamos começar por aqui, desse nível geopolítico, é tentar entender a quem serve ou a quem interessa dentro da luta de classes em nível global, porque na verdade a luta de classes é em nível global, a quem interessa a condição de candidato do Lula e, sobretudo, a eleição do Lula. Então vamos começar por esse ponto, né? Eu fiz uma anotação aqui, que eu acho que é importante porque eu acredito que ela seja um ponto de partida para o nosso debate, né? Em 13 de janeiro de 2009, saudação, camarada Thales, em 13 de janeiro de 2009, a então senadora Hillary Clinton estava assumindo, né? Ela estava numa cerimônia em que ela estava assumindo o cargo de secretária de Estado dos Estados Unidos na primeira gestão do Obama. No discurso, ela disse exatamente assim, né? Um trecho do discurso, abre aspas. Devemos usar o que tem sido chamado de Smart Power, a gama completa de ferramentas à nossa disposição, tanto diplomáticas, econômicas, militares, quanto políticas e culturais, escolhendo as ferramentas certas ou a combinação delas para cada situação. Com o Smart Power, a diplomacia será a vanguarda da política externa. Esse é o primeiro ponto, né? Então, na continuidade do discurso, ela explica que o Smart Power ele é uma proposta que está além de outros dois modelos diplomáticos usados pelos Estados Unidos até então. Um era o Hard Power, né? O poder mais duro, né? O poder bélico, violento, e o Soft Power, que foi considerado muito diplomático, muito dialogado, o que dava a impressão de ser os Estados Unidos uma nação muito fraca. O Smart Power, ou seja, o poder esperto, inteligente, né, seria a melhor forma de tocar as relações internacionais para os Estados Unidos da América. Uma das ferramentas principais que essa nação desenvolveu, né, ou melhor, ela aperfeiçoou nesse contexto do Smart Power, que ela não falou, evidentemente, é o que hoje a gente tem trabalhado, operado com o termo de guerras híbridas. Guerras híbridas, um termo recente aí nas relações internacionais, que precisaria de um encontro só para explicar a guerra híbrida, mas que a gente pode colocar como um conjunto de ações e conexões
com grupos dos países de interesse que uma grande nação pode provocar e mobilizar para atender os seus interesses. Ou seja, então vamos supor, pegar um exemplo muito claro, assim, organizações que a gente tem aqui no Brasil, organizações de sedição, né, organizações que ganharam muita projeção no curso aí da derrubada da presidente Dilma. Muitas dessas organizações receberam financiamento, treinamento dos Estados Unidos. Treinamento, inclusive, de como fazer para mobilizar as pessoas, para colocar as pessoas na rua. Né? Quer dizer, os Estados Unidos não vai colocar um navio e torpedear o Brasil, ele vai provocar essa sedição, provocar essa derrubada do presidente a partir daqui, com a agenda mais plural possível, né? Desde o discurso mais antigo dos Estados Unidos, que é vamos levar a democracia para os outros países e vamos derrubar a corrupção, que é muito antigo, a questões sobre direitos humanos, fim da perseguição a minorias, enfim, se cria aí, se utiliza aí de pautas muito, muito importantes para provocar a derrubada de governos e buscar o auxílio dos Estados Unidos nesse processo. Então, é importante a gente começar por aí, né? A quem interessa, o Wesley falou assim que isso é interessante, né? Quem interessa a eleição do Lula no contexto geopolítico. E vamos ver que são muitas pessoas que se interessam com o Lula, né? Bom, entendido o que é o soft power, né? Entendido o que é o smart power, o que é as guerras híbridas, proposto a partir do governo do Obama, já logo ali na sua primeira gestão, essa é uma política que foi tocada pelo governo permanentemente, levou, né, fez com que o governo Obama, aquele jovem, simpático, né, que se utilizou essa questão, né, de ser afrodescendente, vindo de famílias de imigrantes, né, ele que tirou fotos, né, com o Medvedev, que foi primeiro-ministro da Rússia, comendo sanduíche numa lanchonete, com a manga dobrada, uma coisa muito, muito jovial, que abraçou o Lula e disse, você é o político mais... Olha, quem diria um presidente dos Estados Unidos jogando holofote sobre outro presidente, né? Você é a figura mais conhecida do mundo, que tentou abraçar o Raul Castro, né? E quando o Raul Castro, de maneira extremamente digna, segurou o braço dele, ele ainda fez uma brincadeira com o braço assim, né? Esse presidente entrou para a história dos Estados Unidos como o presidente mais bélico daquela nação, né? Não houve um dia das duas gestões Obama em que os Estados Unidos não estivesse em guerra. Além disso, né, a gestão Obama, ela provocou da forma mais violenta e agressiva a derrubada do Gaddafi, transformou a Líbia, né, levou de volta para a Líbia a venda de pessoas, ele apoiou, né, ou pelo menos a gente não tem provas, a gente sabe disso, né, Luiz Sérgio, grande abraço para o Luiz Sérgio, né, camarada querido, reconheceu de pronto todos os golpes que aconteceram na América Latina a partir da sua gestão. Então, a gente tem aqui, ó, Honduras em 2009, Paraguai em 2012, a tentativa de golpe contra o Rafael Correa no Equador em 2010 e o próprio golpe contra a Dilma Rousseff. E o próprio golpe da Dilma Rousseff que foi iniciado, né? Assim, teve aquele escândalo de se descobrir que eles estavam espionando os e-mails da presidenta. Pois bem, esse é o governo Obama. Agora, tem uma questão que é importante, né? Esse governo Obama, que é o governo que deu o golpe, né? Que promoveu o golpe contra o Brasil, um golpe que essa semana eu tive um debate com uma pessoa pela internet, um bom debate fraterno, né? De que foi um golpe contra o PT. Eu falei assim, não foi um golpe contra o PT porque o PT não deixou de existir, né? O PT, o Partido dos Trabalhadores não foi cassado, não entrou na ilegalidade, né? Foi um golpe contra a soberania nacional, foi um golpe contra
o povo brasileiro, mas sobretudo, e esse é o debate importante, foi um golpe contra os BRICS, que é aquele consórcio de nações, né? Brasil, Rússia, Índia e China e África do Sul, que no seu, né, na sua potência estava se tornando um novo bloco, né, um novo bloco contra-hegemônico no mundo. Só para a gente ter uma noção do que são os BRICS, né, eles correspondem a 42% da população mundial, a 23% do PIB mundial, a 30% do território e a 18% do comércio mundial. Isso não é pouca coisa. Né? Isso não é pouca coisa. Quem for buscar informações vai ver que naquela época vocês estavam pensando até em criar uma cesta de notas de dinheiro, né? uma cesta de notas nacionais para se tornar um novo padrão de comparação das relações internacionais e não tendo apenas o dólar como moeda de referência, né? Então essa cesta de notas, né, se tornaria um novo padrão de referência, né? Ou mais um padrão de referência nas relações internacionais. Isso era demais, né? Isso é demais para uma nação imperialista como os Estados Unidos. E aí que se começa a minar, né, ações que minassem a potência dos BRICS. Isso aconteceu contra todas as nações dos BRICS e aconteceu contra o Brasil, que resultou no golpe, né? Pois bem, mas a coisa ainda é mais complexa, né? Porque se a gente pensar em termos de imperialismo, e isso não pode sair da nossa cabeça, lamentavelmente a esquerda brasileira debate, discute muito pouco, quase nada a questão imperialista. Se pensarmos em termos imperialismo, hoje nós temos os Estados Unidos e suas nações associadas como principal grupo imperialista, mas nós temos também um bloco europeu em associação com os Estados Unidos, que é capitaneado de alguma forma pela Alemanha, e nós temos um importante bloco contra-hegemônico, hoje localizado sobretudo na Eurásia, né? Ali Rússia, China, Coreia do Norte, enfim, né? Tem um bloco ali contra-hegemônico. Pois bem, nós temos esse concerto internacional, mas surge nos últimos anos no mundo, dentro do bloco hegemônico, dentro do bloco capitalista do imperialismo, a ascensão de uma nova classe. Uma classe que já existia, e aí eu vou fazer uma distinção aqui de classe, que eu já, se não me engano, a gente já comentou isso num outro vídeo, mas que é, quando a gente lê o Manifesto Comunista, o que a gente percebe ali que o Marx coloca, existem apenas duas classes ao longo da história, aqueles que detêm e aqueles que não detêm a propriedade privada dos meios de produção. Isso é fato, é verdadeiro, é claro, isso já está, né, enfim. Mas quando a gente lê o 18 de Brumário do Marx, ele vai falar de uma multiplicidade de classes ali envolvidas naquele contexto. O que pode parecer contraditório, mas não é contraditório. No Manifesto a gente tem uma visão de longo alcance, né, uma visão de longa duração, como a gente fala na história, porque o Marx está falando ali desde o período da Antiguidade até o período, ele está olhando todo o período histórico. Mas quando a gente olha o 18 de Brumário, ele está olhando um período histórico muito restrito. Também, quando ele está olhando o Manifesto, que é aquela longa duração, ele está olhando os aspectos econômicos, que ele tem os meios de produção. Quando ele está olhando o 18 de Brumário, ele está olhando, né, ele está vendo as classes como aquelas que representam, né, quem detém os meios de produção. Então, a gente vai dar um olhar muito mais esse que o Marx usa no 18 de Brumário. Então, a gente vai falar de mais classes do que só aquelas duas classes, detetores e não detetores do meio de produção. Pois bem, a crise de 2008 provocou, né, foi uma
uma crise global, que atingiu mais algumas nações, menos outras nações. Uma crise que a gente deveria muito usar como exemplo para falar da importância, né, da economia planificada, porque o Obama ali, entre aspas, assim, mas deu uma planificada, estatizou empresas e tal, para depois devolver tudo para o capital, mas vê que sem essa ação não seria possível salvar o capitalismo. Pois bem, nessa crise houve a ascensão, novamente, de setores das sociedades capitalistas, sobretudo de setores médios, que a gente vai chamar de a pequena burguesia, né, a classe média, a ascensão. Isso é um movimento histórico, né, que já aconteceu em outros momentos. Não estou dizendo que a história se repete, a história não se repete, mas a história continua sendo a mesma. Então, nesse movimento histórico, típico do capitalismo a partir do século XX, a ascensão dessa classe, né? O que significa se tornar uma classe? Eles já estavam lá, já estavam presentes, mas não atuavam como classe. No 18 Brumário, Marx fala disso, né? Sobre os proprietários rurais parcelares. Eles são uma classe, mas não atuam como classe, mas são uma classe. Só que nesse momento, essa massa que eu estou falando, ela sente politicamente como classe. E que eu vou falar de forma muito resumida, isso é muito mais complexo, mas que ao ascender como classe, traz consigo os ovos do fascismo, né? Traz consigo o fascismo. E ao trazer consigo o fascismo, ela vai trazer um novo elemento que não é nem os grandes detentores do capital, nem a classe trabalhadora organizada e lutando por seus interesses. A ascensão dessa classe, e aí quem quiser ler mais, eu sugiro muito ler os documentos da Clara Zetkin a respeito, que eu acho que são preciosos, muito fácil de encontrar na internet, que é um documento que ela escreveu sobre a ascensão do fascismo, ali nos anos 20, para a Internacional Comunista. Eu acho que são primorosos para entender isso. Essa classe que ascende, essa classe política, que ascende questionando o grande capital e questionando a classe trabalhadora organizada, né? Então, sindicatos e partidos de esquerda. E essa classe que ascende politicamente está, sim, a serviço do grande capital, mesmo que não queira estar a serviço do grande capital. Por isso que a gente fala assim, nossa, olha, Bolsonaro traiu o seu... Lógico, né? Ele está a serviço do grande capital, ele não sabe, ele não quer, mas ele está a serviço do grande capital. Não basta o querer dele, né? Não é o querer individual que conta. Pois bem, essa classe que ascendeu naquilo que é chamado por alguns historiadores, né, de uma terceira, que está sendo chamado por alguns historiadores, de terceira maré do fascismo, primeira maré ali nos anos 20, 30, e aí até a entrada nos anos 40 com a guerra, segunda maré nos anos 90, e agora essa terceira maré fascista, hoje essa classe se articula internacionalmente, né? Ela se articula entre organizações, ela tem organizações internacionais e elas estão se organizando muito bem, né? Ocorreu recentemente mais anotei aqui o nome para não esquecer, né? A Conferência de Ação Política Conservadora, né? O CIPAC, ele sempre tem acontecido com a presença do filho do Bolsonaro, né? O Eduardo Bolsonaro, já teve a presença da Damares, se não me engano, em outros eventos. Então tem ocorrido nos últimos anos no mundo esse CIPAC, mas não só o CIPAC, encontros de supremacistas brancos, encontros de... enfim, todo esse conjunto, todo esse lixo da extrema-direita fascista se encontram, eles estão se organizando. Pois bem, esse grupo se tornou mais um sujeito político histórico que tem atuado internacionalmente. Não é outra coisa o governo do Bolsonaro, o governo Trump, alguns governos do leste europeu e alguns outros governos pelo mundo de extrema direita. E essa agenda extrema direita, ela é uma agenda, embora seja uma agenda associada ao capitalismo, associada ao imperialismo, ela é uma agenda diferente, né? É uma agenda diferente do que é a agenda do Partido
dos democratas nos Estados Unidos. E o que ela tem de diferente, né? A diferença não é a diferença econômica. A questão econômica é a mesma. Mas a agenda política é outra. É uma agenda muito mais nacionalista. É uma agenda que tenta atender alguns anseios nacionais, sobretudo os anseios defendidos por setores mais conservadores de cada país. Não é à toa que nos últimos anos da gestão Obama se começou um projeto muito grande, né? Um tratado que levasse tentasse transferir a economia mundial, que passa sobretudo pelo Atlântico, para o Pacífico, envolvendo as nações do Pacífico e enfraquecendo as nações atlânticas. Esse é um acordo muito grande, muito agressivo em termos econômicos, que praticamente colocaria a classe trabalhadora dos Estados Unidos numa situação muito complicada, mas atendendo aos interesses do grande capital. Quando o Trump assume, ele praticamente cancela esse acordo, ele sai desse acordo para tentar fazer uma agenda nacional. Uma agenda nacional que aumentou os níveis de emprego dos Estados Unidos. Então você está dizendo que você é trumpista? De forma alguma, ele é um fascista, né? Então a condição de trabalho extremamente uberizada, como se fala, né? Então assim, é uma melhora que não é melhora de verdade, mas que no imediato acaba tentando minimamente falar para o cara assim, olha, você precisa de, sei lá, $500 por semana para sobreviver, você vai ter 100, mas o cara acaba ficando agradecido porque ele não tinha nem esses 100. Enfim, uma política doméstica muito rebaixada. Esses grupos fascistas dessas nações têm tocado essa agenda, né? É uma tentativa de fazer um liberalismo com um certo grau de nacionalismo, o que é muito complexo, né, irrealizável na verdade, mas ele se torna um entrave para o projeto do Partido Democrata dos Estados Unidos, que tocam essa agenda imperialista desse bloco hegemônico. E aí parece que eu saí, muda a questão do Brasil, vamos voltar para a questão do Brasil agora. O governo, a queda do governo da Dilma era de extremo interesse para os Estados Unidos. Não necessariamente a queda do governo Dilma, não necessariamente a queda, mas o enfraquecimento dos BRICS, associado com um movimento de maior abertura para os fluxos de capitais do país, e o desmantelamento da Petrobras era fundamental, é fundamental para o projeto do Partido Democrata dos Estados Unidos, enquanto representante desse bloco hegemônico imperialista. Isso é fundamental, né? Isso coloca ativos no mercado internacional sem controle. Conversamos semana passada sobre como é importante para eles o Brasil, que é um produtor de petróleo, que tem tudo para ter uma autossuficiência em matéria de petróleo e derivados com muita facilidade no país, vender sua principal distribuidora, vender suas empresas de refino, né, e começar a extrair petróleo aqui, né, mandar o óleo bruto para outros países e recomprar o petróleo lá, o petróleo refinado lá. O que é um absurdo, né, porque aí o petróleo fica indexado ao dólar e é isso que está acontecendo com a gente. 6 aumentos já do preço dos combustíveis e do gás de cozinha e todos os outros derivados. Essa é a agenda do capitalismo internacional, do capitalismo, e essa é a agenda, sobretudo, do Partido dos Democratas. Para eles era importante enfraquecer o Brasil, liberar o fluxo de capitais e desmantelar a Petrobras. Jogam isso para os seus parceiros aqui. Os parceiros daqui percebem uma oportunidade de, poxa, então vamos aproveitar a ensejo e derrubar a Dilma. Juntou a fome com a vontade de comer. Se começa, então, uma agenda, o Brasil já não ia bem das finanças,
se começam aquelas famosas pautas bombas que tornam a crise que o Brasil vivia numa crise que era já uma crise econômica, numa crise maior e também numa crise política. Mas a gente sabe que crises de grande magnitude dentro de nações capitalistas, que sejam crises econômicas e capitalistas, esfacela as relações políticas e permite a ascensão do fascismo. E é assim que surge a figura de Bolsonaro. Bolsonaro era o candidato da burguesia? Não, de forma alguma. Provavelmente o Alckmin fosse um candidato muito mais interessante para a burguesia. Bolsonaro era alguém que tem alguma associação, né? Não, não é uma pessoa que tem associação, mas só sobrou o Bolsonaro, então vai o Bolsonaro. E aí surgiu toda aquela narrativa do tipo, se não for bom, a gente tira depois, a gente sabe que não é bem assim e não está sendo bem assim. Pois bem, hoje o que o interesse internacional tem é da queda do Bolsonaro, como quis a queda do Trump, como quer a queda de qualquer outro desses ditadores fascistas. Não porque esses interesses sejam pela democracia dos povos, em hipótese alguma. É porque esses ditadores fascistas não são bons para os negócios. Não são bons para os negócios justamente porque, tendo uma agenda parcialmente nacionalista e tendo uma agenda também alimentada por todas essas teorias de conspiração, né? E por não ter bases políticas sólidas e coerentes, eles se tornam incontroláveis. Eles são parceiros até um certo ponto. Eles são parceiros que hoje podem estar juntos e amanhã não podem estar juntos. E aí surge a figura do Lula. Porque o Lula é um grande parceiro. Lula é um grande parceiro. Mas uma situação muito interessante. Muito interessante. Por quê? Por um lado, Lula é um grande parceiro do capitalismo. Ao longo dos governos petistas, em nenhum momento houve qualquer ação de ruptura ou de enfrentamento às estruturas do imperialismo. Tem todo o discurso do Lula sobre matar a fome das pessoas, que é muito importante, evidentemente é muito importante. Sobre uma soberania nacional, tem o famoso discurso dele, se não me engano, no encontro, não lembro se foi do G20 ou da ONU, não importa, que ele parece estar dando uma dura no Bush, mas, de fato, a agenda nunca foi uma agenda de rompimento com o capitalismo, ou pelo menos de rompimento com o imperialismo. Mas, ao mesmo tempo em que ele não rompe com o imperialismo, também é uma agenda que flerta com os parceiros do eixo sul-sul, né? Os parceiros que não são só os parceiros do norte, global. Os parceiros da África, da Ásia. Então, o que o Lula tem de melhor é justamente a sua habilidade de dirigente de sindicato, né? De dirigente sindical, em conseguir negociar com as distintas partes. E ele faz isso não no sentido do enfrentamento, mas ele faz isso no sentido de buscar acordos. Então, Lula é muito confiável porque ele é alguém que busca acordos e, ao mesmo tempo, ele tem uma facilidade muito grande em refrear o ímpeto revolucionário da classe trabalhadora. Quem esteve, como eu estive, né, eu e vários camaradas, várias camaradas da RC no Sindicato dos Metalúrgicos, quando às vésperas da prisão do Lula, eu lembro que a gente foi para lá e tinha uma massa imensa de pessoas, a gente discutia, ninguém tira o Lula daqui, a gente não concorda com o Lula, mas a gente não pode deixar o Lula ser preso, ninguém vai levar o Lula, a gente vai fazer de tudo para o Lula continuar aqui. Enquanto nós estávamos ali, né, atendendo ao chamado do Lula, o Lula estava negociando como que ele sairia pelas portas do fundo para se entregar
E antes de se entregar, ele sobe no palco para dizer: vou porque acredito na justiça. Ou seja, vou porque eu acredito na justiça burguesa. Não é um discurso de rompimento, não é um discurso de autonomia nem de soberania. E ele foi. Ele reafirmou essa confiança na justiça no seu discurso dessa semana. Pois bem, o Lula tem essa habilidade de negociação, então o Lula, de alguma forma, ele atende tanto aos interesses do Partido Democrata, porque ele é um parceiro confiável e previsível, assim como é um grande parceiro para os BRICS, porque de alguma forma ele vai buscar relações com os BRICS, né? Relações que são de interesse de autonomia dos BRICS. Não como um parceiro que vai buscar o rompimento, mas de alguma forma como alguém que vai, né, como alguém que vai tocar um governo de uma gigantesca nação no cenário internacional, com um território muito grande, com um povo muito grande e muito disposto, né, com muitas riquezas, num centro de equilíbrio. Brucarita coloca aqui: não tinha pensado o Lula como mantenedor das massas de controle. Lamentavelmente, o Lula é um grande mantenedor das massas sob controle. Nos piores momentos, o Partido dos Trabalhadores nunca chamou o povo para a rua para defender o governo. Mesmo durante o golpe, eu lembro que foi uma cena muito triste, né? Porque quando a Dilma deixou lá o governo, eu lembro ela descendo a rampa, e só o que tinha ali na frente, lutando por ela, era alguns grupos ligados à CUT, né, uma outra organização, um grupo muito pequeno de pessoas, porque o não chamamento das massas quando é necessário faz com que as massas se acomodem, né? Ela não tem esse hábito. Então, o Partido dos Trabalhadores, os governos do Partido dos Trabalhadores, a figura do Lula e da Dilma, nunca convocaram as massas para fazer a defesa do país. Sempre foi o discurso de: acreditamos no Estado democrático de direito, acreditamos na justiça. Nunca foi o enfrentamento político. Por isso que a gente nem pode falar que tem se usado muito o discurso de que existe polarização. Eu acho que foi a Virginia Fontes que falou isso numa rádio recentemente, é bem interessante, né? Não existe polarização, né, no país. Não existe essa polarização. Por que não existe essa polarização? Porque o Partido dos Trabalhadores não polariza, né? O Partido dos Trabalhadores não polariza. O Partido dos Trabalhadores não se coloca na oposição. Ele não faz um movimento contrário. Ele segura o movimento. Ele mobiliza as pessoas, mas segura as pessoas. Ele mobiliza, mas segura. Mesmo o discurso, eu acho que a gente teve algum problema no Facebook. É isso mesmo? Eu acho que a gente teve um problema nesse Facebook. Vamos continuar aqui no Instagram. Então, ele sempre segurou as massas nesse sentido, né? Ele tem as massas sob controle de alguma forma, basicamente como uma moeda de negociação, como força de negociação, que é algo muito comum quando a gente está num sindicato. O sindicato é um negociador, né? E o sindicato, para ser negociador, ele tem que ter legalidade de ser reconhecido oficialmente e legitimidade a partir daqueles que se reconhecem como representados por ele. É isso, né? Os governos petistas tocaram no Brasil um projeto, e aí essa talvez seja a pior parte do discurso do Lula, quando ele fala assim: o PT tem um projeto para o país. O PT não tem um projeto para o país, né? O projeto que é chamado pelo Partido dos Trabalhadores Democrático Popular tem uma história muito complicada no país, né? Porque o projeto democrático popular, ele pressupõe uma associação, um concerto, né? Um acordo entre capital e trabalho, né? Então, entre as empresas e o trabalho, tentando achar ali acordos que permitam o desenvolvimento da sociedade, o desenvolvimento econômico da sociedade, que permitam até um certo grau de participação política
da sociedade civil, veja, nem se fala mais em classe trabalhadora, se fala em sociedade civil. Então, a participação da sociedade civil nas decisões políticas até um certo nível. Esse projeto ele é um projeto natimorto, ele é um projeto fracassado. Porque ele pressupõe um acordo entre potências entendidas como nacionais, burguesia e classe trabalhadora, só que a própria burguesia não é uma força nacional. O fato do burguês ter nascido no Brasil não significa que o capital que ele reproduz é um capital brasileiro. Então, um projeto que busca esse tipo de acordo é um projeto que nunca vai buscar o rompimento com o capitalismo. Né? Então, um projeto que não busca um rompimento com o capitalismo, e no grau avançado que o imperialismo tem hoje, isso não é possível sem um esforço muito grande de enfrentamento ao capital. Isso não é possível, né? Não é possível sem esse esforço de rompimento, porque você não vai se sustentar. Algum grau vai existir, né? Algum grau vai existir, lógico, você não vai fazer o socialismo por decreto, né? A gente vê isso nas nações que fazem uma transição ao socialismo, mas a ideia de soberania nacional não está posta nesse projeto para além do discurso. Para além do discurso. Aí não pode nem esquecer que o próprio Zé Dirceu, que é uma das principais figuras do Partido dos Trabalhadores, já foi a figura central do Partido dos Trabalhadores, só perdendo apenas para o Lula, chegou a dizer, ali no começo da gestão do Lula, que o Partido dos Trabalhadores é um partido de centro. Assim, ele disse, isso não está registrado. O Partido dos Trabalhadores já se tornou um partido de centro, porque conseguiu expurgar o partido dos seus setores de esquerda, né, e buscar arranjo com os setores da burguesia, aceitando, né, o partido não aceitava isso na sua origem, mas aceitando o ingresso de burgueses como militantes e como candidatos. Então o PT teve muito deputado burguês, né, senadores burgueses. Pois bem, o governo do Partido dos Trabalhadores no Brasil teve dois ou três momentos muito determinantes, né? Porque agora a ideia é a gente tentar, a gente sempre lembra o governo do Partido dos Trabalhadores como o governo de grande fartura, né? E de grande, uma vida boa para os trabalhadores. Vamos lembrar o seguinte, como eu falei, é uma análise fria, né? Então vamos lembrar que de 2003, quando o Lula assume, até 2006, né, mais ou menos, 2007, sob o comando do Antônio Palocci, à frente do Ministério da Economia, a política petista foi uma política de austeridade fiscal, né, atendendo aos mandos do FMI e das outras entidades internacionais de interesse do capital. Quando Guido Mantega assume o ministério, né, se começa a tocar uma política que é chamada de distribuição de renda, né, ou redistribuição de renda, mas a agenda, né, não estou dizendo que ela não é importante, ela é super importante, mas também é importante a gente colocar as coisas nas caixinhas certas. Boa parte da agenda, né, de transferência de renda para a classe trabalhadora, sobretudo a classe trabalhadora em situação de maior vulnerabilidade, é uma agenda do FMI, não é uma agenda de esquerda. É uma agenda do FMI que já era tocada pelo governo Fernando Henrique Cardoso. Não quero dizer que foi só essa agenda que o Partido dos Trabalhadores tocou. O Partido dos Trabalhadores tocou outras agendas importantes. Por exemplo, o aumento real do salário mínimo, que foi muito importante e muito determinante para uma melhoria da qualidade de vida das pessoas. Mas fez isso a partir de de grandes de projetos de atendimento aos interesses das grandes empresas nacionais. E fazendo isso associado àquilo que há de mais conservador na política nacional. E não sou eu que estou falando isso, quem fala isso é o André Singer,
que é um quadro importantíssimo do Partido dos Trabalhadores, professor da USP, em São Paulo, sobretudo o seu livro Sentidos do Lulismo, né, em que ele fala sobre o lulismo e o pacto conservador, né, em que ele vai apresentar o projeto lulista, né, o Partido dos Trabalhadores à frente desse projeto de governo, como um projeto de reformismo fraco, né, um reformismo muito rebaixado. Pois bem, também não podemos esquecer que, porque, né, então 2003 a 6, austeridade fiscal, e depois redistribuição de renda, porque começou a ter renda, né, para se redistribuir. E da onde veio essa renda? Da onde veio esse dinheiro que o Brasil passou a ter para distribuir, né, para fazer programas sociais, enfim? Ora, veio de um grande aumento que houve naquele período do preço das commodities. Olha a gente voltando para as conexões entre o que é doméstico e o que é geopolítico. O preço das commodities, né, que são commodities, são esses produtos mais básicos que são tirados diretamente da natureza. Então, alimentos, grãos e petróleo, né? E o preço das commodities estava muito alto, sobretudo o preço do petróleo. Então o Brasil, como uma nação que produz petróleo, produz muita commodity por conta do grande latifúndio, estava entrando dinheiro, e esse dinheiro pôde ser redistribuído. Veja, não era uma política econômica de soberania nacional que fizesse com que o país produzisse uma renda muito grande, mas se aproveitou de um grande momento da sua associação com o mercado internacional. Adalberto dizendo que vai ter que sair. Abraço, Adalberto. Depois, se você puder, veja o vídeo, vamos comentar, tá bom? Valeu, obrigado, né? Forte abraço. Então, foi um grande momento favorável para o Brasil no mercado internacional, inclusive por conta do grande consumo que a China estava fazendo dessas commodities. Isso foi de 2006 até 2009, mais ou menos 2010, quando a crise de 2008 começou a bater no Brasil. O Lula dizendo que seria só uma marolinha e não foi uma marolinha. E depois disso, os próprios preços da commodity desacelerando, né? Porque a China parou de consumir tanto, porque ela começou a fazer uma política interna. Os preços das commodities caíram e houve uma grande crise econômica na zona do euro. Tudo isso junto fez com que as gestões da Dilma fossem muito ruins, né? Fossem gestões que não estavam conseguindo lidar com o rescaldo da crise. Então, quando a gente pega o governo do Partido dos Trabalhadores no seu conjunto, ainda que a gente lembre do seu melhor momento, ele não é feito só desse melhor momento, né? Ele tem vários momentos muito difíceis para a classe trabalhadora. E não tinha como ser diferente. Por que não tinha como ser muito diferente? Porque não é um governo que rompeu. Não é um governo que rompeu com o mercado internacional. Não é um rompimento em que a soberania nacional se tornasse a principal bandeira, que a produção de riqueza interna, para consumo interno e fazer pressão no mercado internacional, nunca foi a bandeira definida pelo Partido dos Trabalhadores. E aí ficam algumas perguntas. Um novo governo petista romperia agora com o mercado internacional? Um novo governo petista entenderia os seus erros do passado e faria tudo diferente? Até agora o PT se recusa a fazer uma autocrítica. Quando se cobra uma autocrítica do Partido dos Trabalhadores, não é no sentido de querer a gente vê-lo fazendo uma ação moralista e se chicoteando. Não, é para que realmente se perceba que passou a limpo os erros, reconheceu os erros e apresenta um projeto diferente. Fazendo um discurso que vai apenas abaixar o preço da carne, como o deputado Padilha fez hoje, é muito pouco, porque não sabe se vai poder fazer isso ou não, né? Se o governo, né, se a economia nacional continuar atrelada ao mercado internacional da forma subalterna como está hoje, não será diferente do que nós temos hoje, em termos econômicos. É óbvio que um governo do Lula, da Dilma, do Ciro,
do Haddad ou do meu cachorrinho vai ser muito melhor que um governo Bolsonaro. Isso é fato, né? É muito esforço para ter um governo muito ruim. Mas é fundamental que no Brasil a classe trabalhadora, não só a sociedade civil, a classe trabalhadora, acione as suas organizações, acione as suas lideranças, seus partidos, seus sindicatos, na busca de um programa político que atenda às nossas necessidades. Temos que sair do registro personalista. É Lula, é Ciro, é fulano, é ciclano. Nós precisamos de uma agenda político e econômica de soberania nacional, de rompimento com a condição de subalternalidade dentro do concerto internacional das nações e uma busca de uma transição para fora do sistema capitalista rumo a um sistema socialista, onde não seja o lucro que esteja no centro do debate, mas seja o bem-estar de cada uma das pessoas. Isso é fundamental. Então, se vocês perguntarem se a ARC defende ou não a figura do Lula como candidato, não se trata de defender ou não a figura do Lula. Se trata de defender um programa. Tendo um programa, escolhe-se aquele que melhor pode representar o programa nesse momento. Né? Alguém que tenha força para aprovar esse programa eleitoralmente e que tenha força para tocá-lo, sabendo que esse programa vai depender de povo na rua para ser realizado. O resultado das urnas não resolve. As urnas sem povo na rua é só ilusão. É preciso acionar o povo. O que mantém Bolsonaro no governo é o quanto ele consegue acionar o povo. Como todo governo fascista, aciona o povo a partir de ilusões. Precisamos de partidos e organizações, lideranças que acionem o povo a partir de um projeto para o povo, que coloque a vida das pessoas na centralidade das relações. Acho que é isso. Não sei se foi interessante para vocês. Eu gostei bastante. Temos aqui alguns comentários, né? Acho que o Wesley fez um comentário aqui interessante. Nesse caso foi mal administração do dinheiro. Eu acredito que ele esteja falando da questão da Dilma. Então, muito bacana a sua pergunta. Porque não é só a questão de administrar o dinheiro, né? Existe uma fantasia que nos empurram, que é o seguinte: administrar o governo é como administrar a sua casa. Do mesmo jeito que você não pode gastar mais do que ganha, o governo pode gastar mais do que ganha. Esse exemplo, ele é completamente mentiroso, né? Porque uma casa não imprime dinheiro, um governo imprime dinheiro, né? Uma casa não faz investimento em infraestrutura, né? A minha família aqui, todo mundo que mora aqui, a gente não faz investimento em infraestrutura, a gente não faz investimento numa infraestrutura agora que vai virar mais dinheiro lá para frente. Um governo faz, um estado faz. Um governo pode se endividar para construir uma estrada que vai interligar todos os pontos da nação e daqui 5, 10, 20 anos, essa interligação criar uma situação econômica muito mais favorável. Então, as economias que dizem respeito a uma casa não tem absolutamente nada a ver com as economias de um Estado, de uma nação. Nada a ver. Pois bem, o problema da Dilma, a Dilma, até onde eu lembro, né, eu acompanhei bastante a época, ela tentou o máximo que pôde lidar com a questão dos problemas econômicos do Brasil. Só que essa questão estava para além das possibilidades da presidenta. E por que estava para além das suas possibilidades? Porque quanto mais a nação está integrada ao capitalismo, né? Eu vou usar de novo, já falei semana passada, a expressão capitalismo internacional. O capitalismo é um só, né? O capitalismo é global. Mas só para a gente entender que a gente está falando dos acordos com as outras nações e com o mercado internacional, né? Quanto mais uma nação está submetida a esse mercado, menos ela tem controle sobre o que acontece dentro do seu território. Então ela pode tentar todas as mecânicas sistemáticas internas que, dependendo da situação internacional, não vai surtir efeito. Só surtiria efeito
A partir do momento que você tem um rompimento, que você saia dessa relação subalterna, né, de uma economia subalterna. Vamos pegar aí um exemplo muito óbvio, que é a China, né? A China está ligada ela faz parte do mercado internacional, é impossível não fazer parte do mercado internacional, mas ela está ali como protagonista. A China não está ali numa condição subalterna. Então, ela tem cartas, vamos imaginar um jogo de cartas, ela tem cartas na mão. Ela pode trucar, né? Ela tem cartas. Ela tem força. O Brasil não tem força. E o Brasil cada vez tem menos força, né? Um banco central todo independente, né? Todo com autonomia, que a gente já viu no outro vídeo, que não é de agora essa autonomia já está posta desde os anos 80. O que houve agora foi uma coisa tão simples. Então, um banco autônomo, o tripé macroeconômico, né? Tudo isso nos tira autonomia. E então é por isso que eu não acredito que a Dilma tenha feito má gestão dos recursos. Ocorreram erros, com certeza. Mas não sei se são erros que outros governos do mundo não tenham cometido em algum momento. O problema é a posição subalterna em que o Brasil se coloca no mercado internacional, porque o Brasil é um sujeito do imperialismo, né? Um sujeito a serviço do imperialismo. Só o rompimento com isso daria condições de evitar crises dessa magnitude, como começou aqui no Brasil. Só para complementar essa resposta, não vamos esquecer que a crise que o Brasil entrou é uma crise global, né? É uma crise, né? Começou lá nos Estados Unidos com a questão subprime e foi como uma avalanche destruindo todo mundo. Mas não pegou a China, por exemplo, porque a China tem cartas, né? A China não está nessa condição de subalternalidade no mercado internacional. Os Estados Unidos passou pela crise de boa. O povo dos Estados Unidos passaram pela crise de boa? Não, o povo dos Estados Unidos não passa por nenhuma crise de boa e o povo dos Estados Unidos não tem uma boa vida, né? Mas os ricos dos Estados Unidos passaram por isso de boa. Tem aqui os camaradas que acenam, eu imagino que seja uma saudação e eu retribuo de coração. Mama Cardoso, foi ótimo, muito obrigado, espero que tenha ajudado aí nas reflexões. Deixa eu ver aqui mais. Saudações do Roberto. Gente, eu acho que é isso. Espero que tenha ajudado aí nas reflexões. Se vocês gostaram, por favor, passa o vídeo depois para os seus amigos e amigas. A gente tem um programa no Facebook, vamos tentar ver se a gente consegue jogar isso para o Facebook depois. E entre em contato com a RC, né? Se você tiver alguma dúvida, alguma crítica, alguma sugestão, acompanhe o que a RC publica, tanto aqui no Instagram quanto pelo Facebook, sobre o boletim semanal de informação, a questão de vídeos, os debates. Lembrando que agora a RC faz um debate muito interessante sobre a questão das drogas no meio da militância, né? Assim, o quanto as drogas ela ataca, ela é um mal dentro da militância. Lembrando que na Internacional Comunista, não vou lembrar o verso inteiro, mas é um verso que fala de que os nossos inimigos nos embriagam de álcool e fumo, tá bom? Abraços, gente, abraços fraternos, revolucionários. Estamos na luta, estamos aí, e que a gente possa forçar os nossos partidos, nossas organizações, nossas lideranças para a construção de um programa verdadeiramente revolucionário e socialista para o Brasil. Até mais, até sábado que vem. Até. Encerrar o vídeo, certo?